tem dois personagens na história que nós vamos ler agora. Dois personagens importantes, tão diferentes entre eles. Um chamado Mefibosete, que era filho do maior amigo do rei Davi, né? E acontece uma história muito interessante com esse rapaz chamado Mefibosete. E outra personagem dessa história é o próprio Davi, né, que se tornou rei. Dois personagens com duas trajetórias totalmente diferentes, mas que Deus faz assim, ó, faz uma junção, faz um encontro, um momento especial entre esses dois personagens. E o que acontece ali? O que acontece ali vai ajudar você muito na sua caminhada bíblica. Então, nosso texto hoje é 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3. Eu vou ler apenas um versículo e depois a gente fala da história, tá? 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3, diz o seguinte. Bom, vamos começar do versículo 1, do 1 ao 3, acho melhor, tá? E disse Davi: há ainda alguém que ficou da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram, pediram que viesse até o rei Davi. E ele disse para o rei, o rei, és tu Ziba? E ele disse, sim, sou eu. E disse o rei para Ziba, porventura não há alguém ainda da casa de Saul para que eu use com ele beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E lhe disse o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi que o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou. E disse Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui o teu servo. Então disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor a Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuos comerás pão na minha mesa. Gente, essa história tem tantas coisas interessantes, né? Tem tanto conteúdo interessante para nós, para que a gente possa aprender a palavra de Deus. Nós vamos começar agora. Primeira coisa que eu quero que você entenda nessa história, um pouco trágica, muito linda, um tanto poética, um tanto romantizada, mas uma história extraordinária, a história desses dois personagens, tanto Davi como Mefibosete. Bom, antes de começar, é importante você saber aqui comigo, que todos os textos bíblicos, todos eles, não só os textos, como palavras, como frases, como versículos, eles são como uma cebola. Sabe quando você vai descascar uma cebola e aí você tira, né, uma parte dela, aparece uma outra parte interna, aí você torna a descascar, aparece outra casca, você torna a descascar, aparece outra casca? Assim são os textos bíblicos. Nós podemos estudar os textos bíblicos centenas de vezes, que ali a gente vai sempre encontrar códigos, segredos, tesouros escondidos, que estão lá preparadinhos para aqueles que amam a palavra de Deus e amam ruminar a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos tirar uma casquinha dessa cebola, mas essa casquinha que a gente vai tirar já vai trazer para você, assim, ó, coisas tremendas e fantásticas que você vai lançar míssel até o fim. Então, já coloca aí para mim, #míssel até o fim. Top? Então, vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre o Davi, tá? Primeiro eu quero falar um pouquinho com você sobre o Davi. Existem tantas coisas que a gente pode falar sobre o Davi, e vira e mexe eu volto aqui em alguma live para a gente poder falar sobre ele, porque ele é um cebolão, né? Ele é uma cebola gigante, que toda vez que a gente vê, a gente percebe algo mais extraordinário ainda do que o outro. Mas eu quero falar sobre o Davi o seguinte, que o Davi, muito jovem, né? Muito jovem, ele foi escolhido, ele foi ungido para ser rei. Ele tinha aproximadamente 15 anos quando ele foi escolhido para ser rei.
Todo mundo sabe da história de Davi, né? Que vem o profeta até a casa do pai dele, a casa de Jessé, e pede para poder ver todos os filhos de Jessé, porque Deus tinha falado com o profeta Samuel que ele, na casa de Jessé, seria ungido o rei de Israel. E aí ele chega na casa de Jessé, pede para Jessé trazer todos os filhos. Jessé traz todos que ele pensava, né, que poderiam ser possíveis de passar na frente de Samuel. Samuel fala, não são esses que Deus me trouxe para ungir. Por acaso, Jessé, você não tem ainda mais um filho? E Jessé tinha mais um filho, o mais novo, o pequeno dentre eles, que não era contado dentre eles. Muitas pessoas até acham que talvez Davi fosse filho, né, de um outra, fora do casamento, alguma coisa assim, mas a Bíblia não diz nada sobre isso. O que ela diz é que provavelmente o Davi não foi contado por ele ser novo demais. E de repente, como ele ainda estava lá no campo, né, pastoreando as suas ovelhas, ele era muito novo, não era compatível com o que Jessé pensava que poderia apresentar para o profeta. Mas muito bem, nós sabemos dessa história. Jessé vai lá, manda buscar o pequeno Davi, né, já um adolescente praticamente, e então ele é ungido ali pelo profeta naquele momento. Bom, o que eu quero contar para você um pouco? Antes de Davi, né, existia um outro rei chamado Saul. E esse rei Saul, ele foi escolhido não por Deus, mas ele foi escolhido pela nação de Israel, ele foi escolhido pelo povo de Israel. Agora, nesse momento da história, aparece uma personagem na história que de fato foi escolhido, não apenas escolhido por Deus, mas Deus enviou, teve o trabalho de enviar um profeta para ungí-lo como rei. Então agora a história, a perspectiva muda para esse reinado. Né? A perspectiva, a narrativa toda muda. Agora é um rei escolhido por Deus. Então eu quero colocar para você uma coisa muito interessante. Esse jovem Davi, ele poderia simplesmente cruzar os braços e falar, olha, já que eu fui ungido rei, né? Ainda mais um adolescente, né, gente? Vocês conhecem os adolescentes. Agora que eu já fui ungido rei, eu posso cruzar os braços e esperar o meu momento chegar. E esperar a hora que Deus vai me colocar no trono. Davi podia ter feito isso. Ele podia ter falado isso. Principalmente porque ele foi escolhido, porque ele foi ungido. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui agora. Eu tenho absoluta certeza que todos vocês têm um chamado. Todos vocês foram ungidos para algo extraordinário, exponencial nessa vida. Eu tenho absoluta certeza. Não é verdade? Então já coloca aí, eu tenho chamado, eu fui escolhido, eu fui ungido, coloca aí, digita aí no chat, que eu tenho absoluta certeza. E aí eu tenho absoluta certeza que acontece uma coisa com você também. Tchan, 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 tchan. Acontece uma coisa com você também. Não é fácil chegar até onde nós devemos estar posicionados. Não é fácil. Você pensa que foi fácil para Davi? Só porque ele foi ungido pelo próprio Deus, só porque ele foi escolhido pelo próprio Deus, só porque Samuel, o profeta, teve todo um trabalho de ir lá na terra de Belém de Efrata, buscar esse rapaz, ungir esse rapaz. Você acha que só por isso a vida de Davi foi fácil? Só por isso a vida de Davi foi tipo assim, instantaneamente, olha, você vai ser o rei agora, você já, pum, como mágica você já está no trono? Nananina, não. Chegar até a coroa para Davi não foi fácil, foi desafiador, ele sofreu perseguições, ele sofreu perigos de morte. Davi ficou escondido por anos dentro de cavernas, ele foi mal interpretado, ele foi mal compreendido, a vida dele ficou por várias vezes por um fio. Por um fio. Muitas vezes, queridos, você aí que está na sua casa me assistindo, ou no seu trabalho aqui comigo, muitas vezes nós achamos que nós recebemos um chamado, né? E que instantaneamente, após receber aquele chamado, a gente já vai ser catapultado já para o trono. A gente já vai ser catapultado
para o momento final, o momento de exercer o nosso chamado, sem ter que passar pelo processo, sem ter que vivenciar as dores do processo, as lutas dos processos, porque as dores, elas trazem para a gente, né? Dor para mim é o mesmo significado do resultado, de resultados. Elas trazem resultados. Assim, elas forjam o nosso caráter, elas forjam as nossas habilidades, elas forjam a nossa mente, elas forjam as nossas respostas imediatas para as situações que nós vamos enfrentar lá na frente. Faz parte, Davi passou por isso. Os desafios faz parte de todas as pessoas que têm chamado, que têm ministério, que têm uma proposta, um propósito na vida. Faz parte dos perigos, ser mal interpretado, ser incompreendido, faz parte. Se você não for mal interpretado, se você não for incompreendido em algum momento da sua história, porque você está vivendo o processo do chamado, então você não está vivendo o processo do chamado. Quando nós somos chamados, assim como Davi foi escolhido, assim como Davi foi chamado, assim como Davi foi ungido, nós presumimos muita coisa, né? Nós presumimos que nós não vamos enfrentar problemas. Imagina, eu vou enfrentar problemas sendo eu, né, escolhida por Deus para exercer tal função, para fazer tal coisa, para ir às nações, para ser missionário, para ser isso, para ser aquilo. E a gente presume que nós não vamos enfrentar problemas. Nós presumimos que nós não vamos enfrentar traumas. Nós presumimos que nós não vamos enfrentar traumas. Mas vai lá na história de Davi, que foi ungido, que alguém escolhido por Deus, enviado por Deus, foi enviado até a casa dele e não sossegou enquanto não ungiu esse rapaz. Vai lá na história de Davi e olha a história dele, vê se esse rapaz não passou por traumas. Ele passou por traumas. Nós presumimos que só porque nós fomos ungidos, fomos chamados, temos ministério, nós presumimos que nós vamos receber tudo na mão de bandeja. Forte essa, né? Nós presumimos que só porque nós somos ungidos, né, assim como Davi foi, que tudo vai se abrir, todas as portas, as janelas vão se abrir para a gente como se num passe de mágica. E nós presumimos que nós não seremos atacados por ninguém. Vou dizer uma coisa para você aqui, vou chegar até mais perto para você. Você é atacado justamente porque você foi ungido, porque você foi chamado por um propósito de Deus para mudar gerações na sua geração. Por isso você é atacado. E vai ser. E vai ser. Não é diferente, não foi diferente com nenhum personagem bíblico. Entenda uma coisa aqui comigo. Quando o inimigo percebe o que você vai se tornar, ele tenta te sabotar as possíveis para que você não se torne frutífero. Não caia nessas armadilhas. Não caia nas armadilhas de você pensar, nossa, já tem tantos anos que eu recebi um chamado de Deus, já tem tantos anos que eu tive uma promessa de Deus para a minha vida e até hoje, eu estou começando a me desanimar, eu não sei o que está acontecendo, as pessoas olham para mim e não me dão chance, não me dão oportunidade, não fazem isso, não fazem aquilo. Calma! Davi foi ungido como rei quando ele tinha 15 anos de idade. Mas até aquele momento da categoria escolhido por Deus. Até então não existia ninguém nessa categoria ali na história de Israel. Escolhido, apontado para ser rei. Não existia ninguém dessa categoria, não. Ele estreou essa categoria de escolhido por Deus. Foi Davi que estreou isso. Você acha que é novidade você ter sido escolhido por Deus, apontado por Deus? Novidade nenhuma. Davi foi o primeiro, ele inaugurou essa categoria, a categoria dos escolhidos. É uma palavra difícil de falar, categoria.
A categoria dos escolhidos. Veja, primeiro vem a unção, mas a posição, ela vem depois do treino, depois do processo, depois da caminhada. Vou até repetir isso para você. Primeiro vem a unção, o chamado. A posição, ela só vai vir depois do processo, depois do treino. Paciência. A paciência, ela faz um trabalho perfeito. A paciência faz um trabalho muito perfeito.